Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Eu queria pedir a vocês também que, por favor, escrevam aí no chat para as pessoas atualizarem o navegador, porque a transmissão caiu 2 vezes. Eu estava tentando acertar as coisas aqui, a transmissão caindo, e tem pessoas que ainda não atualizaram o navegador. O navegador estão no chat falando que não estão conseguindo assistir. É só atualizar o navegador que a transmissão volta. Deixa eu começar então, aproveitando enquanto as pessoas atualizam, enquanto vocês, por favor, compartilham para a gente aumentar o alcance. Deixa eu começar aqui lendo alguns comentários, comentários que já estão passando até há um certo tempo e eu não consigo... Não sei se eu vou conseguir voltar nos primeiros, mas parece que sim. Marli Ribeiro Amorim. Boa noite, aqui de Rondônia. Boa noite, Rondônia. É Torres Ruim. Boa noite, Léo. Catarina Del Valle Rangel Lemos. Quais notícias do dia? Catarina, notícias do dia. O Fernando Haddad foi condenado a 4 anos e meio de prisão por crime eleitoral. Notícias do dia. No Rio de Janeiro, uma pessoa foi abatida pela polícia sequestrando um ônibus com uma arma de brinquedo ou então um isqueiro. Isso não está muito bem claro ainda, mas a grande realidade é que o dia foi um caos. É lógico que para o Bolsonaro é dia de postar um tweet do tipo grande dia. Para mim também é um grande dia sob o aspecto pedagógico. Eu digo que a eleição do Bolsonaro é, sem dúvidas, uma pedagogia muito importante para a sociedade brasileira. E quando eu falo sociedade brasileira, eu falo, obviamente, da sociedade em todos os níveis. Isso a sociedade que pertence à elite, porque ela consegue perceber que no momento que ela desrespeita um acordo de classes, no momento que ela acha que ela conseguiu resolver todos os problemas simplesmente comprando uma farsa para eleger o presidente da República, essa elite consegue perceber que sem um acordo de classes, sem trabalhadores realmente acreditando na democracia, a economia cai do mesmo jeito. Então a elite conseguiu sim colocar um fantoche na presidência, mas a elite está perdendo dinheiro. É também um momento pedagógico para a sociedade. É um momento pedagógico para os eleitores do Bolsonaro, que votaram achando que iam resolver todos os problemas, iam saciar a sede de vingança votando no Bolsonaro, e agora são obrigados a passar vergonha e decepção com o Bolsonaro na presidência. É uma decepção para os pastores, porque se venderam para a eleição do Bolsonaro, achando que iam tirar o PT do poder, e tirando o PT do poder, eles estariam no controle do Brasil, e eles perderam dízimo, porque se o trabalhador está desempregado, 10% de nada é nada. É também uma decepção muito grande para os eleitores da esquerda, porque os eleitores da esquerda, alguns ficaram revoltados, não foram votar, outros simplesmente se esconderam porque pensaram coisa do seguinte: olha, eu não vou pôr a cara para bater não, porque o Lula tem triplex, eu não quero passar vergonha. Quer saber de uma coisa? Meu voto não muda nada, eu não vou conseguir mudar nada. Então, muitas pessoas que são de esquerda não lutaram para evitar a eleição do Bolsonaro. Agora, é uma pedagogia também para os políticos. É uma pedagogia principalmente para os políticos de esquerda. Agora eu peço para todos vocês que não gostam de críticas a respeito da esquerda, que por favor tampem os ouvidos. Eu vou fazer críticas, que eu considero importantíssimas para a esquerda na política, e faço críticas por causa desse evento. Segundo o PT, a condenação de Haddad visa perseguir o candidato que recebeu 47 milhões de votos para presidente. E a pergunta que eu faço é: o que significou o golpe contra a Dilma? A condenação do Haddad é consequência da omissão da esquerda no momento que eles deram o primeiro tapa na cara da esquerda. No momento que a esquerda começou a tomar tapas na cara e a esquerda se omitiu de se unir para lutar contra a opressão que se formava naquele momento, a esquerda mostrou que é frágil.
no momento que eu vi o início de uma perseguição contra a presidenta Dilma, e quando eu percebi que a perseguição contra a presidenta Dilma não tinha uma reação da esquerda que era gigante naquela época, eu percebi que a esquerda estava toda fadada ao mesmo destino. E eu falo há 3 anos, vocês pensam que vocês podem simplesmente virar as costas para Dilma, deixar a Dilma cair e que vocês serão os próximos a ocuparem o lugar de presidente, porque, obviamente, o Brasil é de esquerda? Não. A direita vai aprender a bater. Sabe por quê? Porque é assim, pessoal, olha, uma coisa que nós precisamos concordar que é regra. Quando o opressor dá um tapa na cara e o oprimido simplesmente aceita, sem reação, o opressor vai ficando cada vez mais opressor. Infelizmente é isso que acontece. E a esquerda deixou. A esquerda deixou a Dilma cair, a esquerda deixou o Lula ser preso, sem contar a Dilma e o Lula, a esquerda deixou várias pessoas serem perseguidas, várias pessoas serem presas, e a esquerda não se uniu para tomar uma atitude. A esquerda não está se unindo em nada, em absolutamente nada. Nós temos uma esquerda dividida no Brasil e essa esquerda é extremamente complexa. Olha, eu vou trazer para vocês uma frase do Haddad, que é a frase que mais choca a esquerda no Brasil. Quando comentaram com o Haddad se ele achava que o que a Dilma sofreu foi um golpe, o Haddad respondeu: golpe é uma palavra muito pesada. E agora eu pergunto para o Haddad, você que é, obviamente, o candidato com a maior probabilidade de ser eleito presidente nas próximas eleições, do que você chamaria a sua condenação por atos que não estavam no processo? Isso é o mais interessante da condenação do Haddad. Imagine você que você está sendo processado por furto e depois o juiz te condena por corrupção. Imagine você que você está sendo processado por homicídio e depois o juiz te condena por roubo. Mas peraí, o que tem? É isso que aconteceu no processo do Haddad. Assim, a tranquilidade dos juízes, que eles podem fazer o que querem porque fica dessa forma, fica por isso mesmo, é tão grande que eles já não estão tendo nem o carinho de fundamentar uma sentença de acordo com a lei. Os juízes estão tranquilos, sabe por quê? Porque quando é contra a esquerda, eles são a lei. Exatamente. A coisa chegou a um ponto tão patético, que todos aqueles que são, de uma forma ou de outra, candidatos da esquerda com potencial de vencer as eleições estão sendo perseguidos. Mas esses candidatos da esquerda que estão sendo perseguidos estão sendo condenados um a um. Quando a gente olha para o passado, eles não estavam engajados na proteção do que foi condenado anteriormente. E o que eu pergunto agora é, olha, fizeram um impeachment contra a Dilma, prenderam várias pessoas da esquerda, prenderam o ex-presidente Lula para não ser candidato, e agora eles condenaram o Haddad de uma forma completamente patética. E eu falo, basicamente, o que falta para a esquerda é entender que dentro da esquerda, aquele que surgir com qualquer tipo de chance de ser eleito vai ser condenado também. O que está faltando para as pessoas entenderem que o problema é falta de união da esquerda? O que está faltando para as pessoas entenderem que você não vai conseguir vencer um esquema super bem bolado de golpe de Estado no Brasil tentando ser o Rambo, tentando ser o 007. Não vai dar. Não vai dar. Ou a esquerda se une realmente como um grande bloco nacional, e eu nem digo a esquerda, porque nesse momento até partidos do centro precisam entender que o que está acontecendo no Brasil é atípico, é uma coisa completamente sem nexo. A classe política está sendo chantageada pela classe jurídica, e se não tiver uma reação
contra o que está acontecendo, todos os políticos com propostas mais voltadas ao social serão condenados e retirados da possibilidade de serem candidatos. E tá aí. Enquanto a sociedade discute a probabilidade do Lula ser liberto, a esperança do PT para as próximas eleições é condenado. É isso mesmo. E aí eu pergunto para vocês, né? E Márcia Vinco, é perseguição? Claro que é perseguição, Márcia. É uma perseguição contra a possibilidade do povo ter direito de votar em um candidato de esquerda. Agora, o que vai acontecer? O Haddad, que estava sendo construído pelo PT, agora vai ser assim. O que vai acontecer? O Haddad vai ser condenado em segunda instância. Aí o Lula vai indicar o Haddad e o Haddad vai indicar uma terceira pessoa. Quando essa terceira pessoa começar a ser construída na cabeça dos eleitores de esquerda, essa terceira pessoa vai ser também condenada. E aí essa terceira pessoa vai indicar uma quarta pessoa. Quando essa quarta pessoa começar a ser conhecida, ela também vai ser condenada e ela vai indicar uma quinta pessoa. É esse o ciclo que a gente vai viver no Brasil agora? É esse o ciclo? Será que a esquerda não está percebendo? Será que o PT e o resto da esquerda não está percebendo que o detalhe que está acontecendo no Brasil hoje é que lá existe uma coordenação, existe uma guerra muito clara entre interesses de uma elite financeira contra os interesses de povos, de pessoas trabalhadoras? E será que eles não vão perceber que não vai surgir um super esquerda que vai conseguir ser eleito, porque toda vez que uma pessoa da esquerda começar a ficar conhecida, ela vai ser condenada pelo... Nem interessa pelo quê, surge na hora. E aí eu falo com vocês, olha, o ponto de vista que eu tenho nesse momento é que eu não posso sentir pena do Haddad. Ele faz parte desse erro, infelizmente. Olha, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma falha que vem de um posicionamento de toda a esquerda. O que está acontecendo no Brasil hoje, infelizmente, é um problema, como eu diria, o que está acontecendo no Brasil hoje é um problema de falta de união da esquerda. Essa falta de união. E aqui o Cineide Ribeiro Rodrigues Albuquerque. Flávio Dino é o candidato indicado. E o Felipe Amorim falou na sequência, o Flávio Dino vai ser condenado também. Olha, só para vocês terem uma ideia de como é que são as coisas, né? Qual que é a intenção dos caras? A intenção dos caras é botar medo. Obviamente, já começa que eles condenam sempre dentro de janelas. Eles não condenam para condenar, eles condenam para tirar das eleições. Por exemplo, qual é a finalidade de condenar o Haddad há 4 anos e meio? Porque a partir de 4 anos, a janela de prescrição é completamente diferente. Então, eles criam formas de condenar as pessoas dentro dessa janela para que o crime realmente gere uma prisão. Qual que é a óbvia mensagem que os caras estão mandando, gente? Essa mensagem é muito clara. Não tentem nos desafiar. Essa mensagem é muito clara. Não tentem desafiar nós que temos o poder. Né? E Angélica M. Acabou para nós esquerdistas? Angélica M. Não acabou para nós esquerdistas. E aí eu te falo, Angélica, você vai ficar impressionada com o que eu vou te falar. Não acabou para nós esquerdistas, acabou para o eleitor do Bolsonaro. Não acabou para nós esquerdistas. Veja bem, quando nós pensamos no modelo político-econômico que está sendo implementado hoje no Brasil, nós podemos dizer com certeza que se tem um grupo que é realmente, eu nem diria prejudicado, eu posso dizer com certeza que se tem um grupo que é realmente maleficiado com esse novo modelo político que está rolando hoje no Brasil, é o grupo menos produtivo. O que eu quero dizer para vocês, e olha, e eu digo isso sem medo de errar,
é que quem perde mais são, obviamente, as pessoas de direita. Por quê? Pensem o seguinte, não é possível ao Bolsonaro governar somente para as pessoas de direita. Se o Bolsonaro pudesse criar uma lei que só poderiam ser empregadas pessoas de direita, que só poderiam estudar pessoas de direita, obviamente, essas pessoas teriam oportunidades. Mas agora, eu falo com vocês o seguinte. Nós estamos vivendo uma situação de altíssimo desemprego. Nós estamos vivendo uma situação que mistura altíssimo desemprego com grande competitividade por postos de trabalho. E eu pergunto para vocês, você é dono de uma empresa, você vai contratar uma pessoa, né? Você é dono de uma empresa. Pensa você que é de esquerda e pensa você que é de direita. Eu tô vendo que tem pessoas aqui de direita escrevendo também aqui. E eu pergunto aqui, olha, a gente tem uma situação em que você de direita também, você é eleitor do Bolsonaro, você é empresário. Você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa. Aí eu te pergunto, você vai contratar uma pessoa que se formou numa universidade federal fazendo balbúrdia? Ou você vai contratar uma pessoa que não estudou, mas é um cara cidadão de bem que vai à igreja todos os dias? Então, uma coisa que eu falo, e eu falo isso com toda tranquilidade, né? Tá aqui, ó, Pedro Luiz Neto. Olha, Pedro Luiz Neto. Tô vendo que você tá se manifestando aqui, obviamente, como sendo um Tony Conceição, né? Tá Tony Conceição aqui e Pedro Luiz Neto, os dois na sequência, duas pessoas de direita. E agora eu pergunto para você, Pedro Luiz Neto, e pergunto também para você, Tony Conceição. Olha, se vocês fossem empresários e tivessem procurando alguém para trabalhar para vocês, pensem o seguinte, vocês são empresários, imagina qual área que você gostaria de ser empresário. Vamos imaginar, no meu caso, uma pessoa, eu quero ser empresário, por exemplo, da área de engenharia. Aí eu preciso contratar engenheiros. Eu vou escolher uma pessoa que é muito fiel, gosta muito de Deus, vai à igreja todos os dias, ou eu vou escolher um engenheiro com grande currículo? Então, a tendência natural, e eu pergunto para você, Pedro Luiz Neto, para você, Tony Conceição, vocês escolheriam uma pessoa que fez um curso universitário, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem uma consciência de vida, ou vocês escolheriam um cidadão de bem só porque ele votou no Bolsonaro, mas que não estudou, mas que frequenta a igreja corretamente? Tecnicamente falando, nós da esquerda estamos em vantagem nesse governo Bolsonaro. Eu falo isso sem medo de errar. Nós estamos perdendo? Claro que nós estamos perdendo. O engenheiro que antes ganhava 15 mil reais agora está ganhando 4, 3. Mas estamos em vantagem nesse governo Bolsonaro. Estamos em vantagem. Essa é a parte mais importante. Deixa eu pedir vocês, por favor, pessoal, compartilhem para aumentar o alcance. Eu gostaria de lembrar vocês que, infelizmente, né, o YouTube ele tem esse critério de misteriosamente cancelar as notificações. Eu gostaria de pedir vocês para mais uma vez se inscreverem no canal, marcando a opção receber todas as notificações. O YouTube cancelou as notificações do canal, então pouquíssimas pessoas estão recebendo as notificações. Até poucos dias atrás as pessoas estavam recebendo notificações e essa live, me parece que no domingo a live estava com 3.500 pessoas assistindo. Hoje, infelizmente, a live caiu muito a audiência, porque o YouTube, parece que o YouTube tem um certo problema com canais de esquerda. Deixa eu agradecer Cláudia Silva e gostaria de agradecer a todos vocês que ajudam o canal e gostaria de lembrar que vocês podem ajudar o meu trabalho aí compartilhando, podem ajudar meu trabalho com Superchat, podem ajudar meu trabalho também convidando amigos, mas tem também as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. Então, vocês podem ajudar, obviamente, com depósitos também para ajudar o pagamento das contas do dia a dia. Cláudia Silva, Léo, qual você imagina que será a ação do Lula solto que mais apavora a escória? Provar quem são os bandidos? Fico curiosa. Que lhes dá mais pânico? Cláudia, esse ponto é muito interessante.
Olha, bandido não tá nem aí para que descubram que ele é bandido. O bandido... Olha, pessoal, vamos pensar primeiro no bandidão famoso, para depois ir para os bandidos políticos. O bandidão famoso, pensa aí num filme do traficante, pensa no caso do chefão do tráfico na favela, ou então no bairro, seja lá onde for, na cidade. O cara tem até orgulho de ser o bandidão famoso, ele gosta de ser o bandidão famoso. Olha, eu vou contar para vocês coisas que vocês sabem, mas eu tenho certeza que muitas pessoas tentam negar isso, porque não conseguem acreditar. Mas o perfil bandidão, o perfil criminoso no Brasil hoje está em alta. Olha, existe uma tendência natural, né, de admiração pelo sexo oposto. Admiração pelo sexo oposto é mais ou menos assim, uma mulher que sente atração, por exemplo, por uma pessoa que gosta de estudar. Outra mulher que sente atração por um cara que faz musculação. E tem a mulher que sente atração por bandido. Aí vocês estão achando que eu estou sendo machista. Não, não estou sendo machista. Eu estou dando o exemplo da mulher porque é mais comum que o bandido seja homem. Mas também tem o caso do homem que sente atração por mulher bandida. Mas não bandida no sentido sexual, bandida no sentido do crime mesmo. E uma coisa que a gente consegue perceber nesse momento é que a procura por perfil criminoso está em alta. Olha, quem já morou em bairro pobre, quem já, digamos que, teve acesso a criminosos, e acesso que eu falo não é necessariamente acesso para comprar drogas ou para participar do crime, não. É saber que determinada pessoa é a pessoa que controla o crime naquela determinada região. Isso é uma coisa muito normal quando você mora em cidade pequena, igual em Ponte Nova. Todo mundo sabe em Ponte Nova quem são os traficantes, é absolutamente normal. E é incrível como os traficantes são desejados pelo sexo oposto, são admirados pela sociedade. Vou contar para vocês uma coisa que... é uma pessoa, olha, cidade vizinha de Ponte Nova, cidade que deve ter menos de 10 mil habitantes, Jiquiri. Uma pessoa que eu vi crescer praticamente, deve ter uns 15 anos, deve ser 15 anos mais novo que eu, se tornou traficante, se tornou homicida, uma pessoa que... Quem olhava para essa pessoa no passado falava, olha, não dá para acreditar que essa pessoa faz isso, gente. Aí um dia, conversando com o primo desse criminoso, que hoje está preso, ele falou comigo uma coisa que eu vou ligar, inclusive, ao caso do Witzel hoje. Ele falou comigo da seguinte maneira, falou, Léo, olha, meu primo falou comigo uma coisa que me fez refletir muito. Olha, isso na cidade de Jiquiri, uma cidade de 10 mil habitantes. Quem é de Jiquiri sabe de quem eu estou falando. Ele contou pra mim, aí o primo desse criminoso falou comigo assim, Léo, o meu primo contou pra mim uma coisa que me fez refletir muito sobre como que nossa vida é uma coisa cruel. Ele contou pra mim que quando ele trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, ele saía para trabalhar na roça e voltava às 5 da tarde, sujo de ter trabalhado na roça, ninguém nem cumprimentava. Ele chegava em casa, entrava dentro de casa sem ser cumprimentado. Às vezes ele saía à noite na cidade de Jiquiri. É muito comum as pessoas saírem à noite, ficarem batendo papo. Um ou outro cumprimentava, ninguém dava ideia, enfim. Era uma coisa, assim, é uma coisa comum, né? Aquele trabalhador, aquele lavrador, aquela pessoa que as pessoas não cumprimentam, as pessoas não dão ideia, porque é uma pessoa humilde, é uma pessoa pobre. Então esse camarada teve a oportunidade de começar a vender drogas. E ele começou a vender drogas. Quando ele começou a vender drogas, ele obviamente aumentou a renda em relação à vida anterior dele de lavrador. No que ele aumentou a renda, ele passou a ser cumprimentado com abraço desde o prefeito da cidade até a pessoa mais humilde da cidade. Pessoas que simplesmente viravam as costas para ele antes. E obviamente... no linguajar da região de Minas Gerais, começou a chover mulher em cima do cara. E aí eu falo com vocês, a nossa sociedade incentiva a pilantragem. A nossa sociedade incentiva esse tipo de coisa. A nossa sociedade incentiva a picaretagem.
enquanto essa pessoa que eu falo, eu vi crescer, né, deve ser uns 15 anos mais novo que eu, trabalhava da forma que alguns costumam dizer que é um trabalho digno, ele era um lixo, entre aspas, para a cidade onde ele nasceu. Quando ele se tornou um traficante, ele passou a ser admirado pela cidade, ele passou a ser admirado pelas meninas. E aí eu falo, qual a expectativa nossa de combater a criminalidade se a criminalidade paga mais em todos os sentidos? A tendência, assim, a expectativa que a gente teria era que o criminoso ele fosse punido pelo menos socialmente. O criminoso tivesse uma espécie de punição do tipo, olha, ele até conseguiu dinheiro, mas ninguém gosta dele. É o contrário. É o contrário. O criminoso se torna admirado pela cidade, pela sociedade, pelas menininhas. É uma coisa extremamente bizarra. E olha, eu falo com vocês da sociedade que nós temos hoje. Essa coisa de admirar policial é uma coisa que veio agora no oba-oba do eleitor do Bolsonaro, mas antes das eleições do Bolsonaro, essa mesma turminha que hoje aparece aí, esses Pedro Luiz Neto da vida, que hoje aparecem aí elogiando o policial, eram os baba-ovo de traficante, baba-ovo de bandido. Eu garanto pra você, tá isso aqui, ó, fazendo tipinho aqui de o playboy do Bolsonaro. Na convenção do PT tinha Mano Brown, quer cara mais marginal do que esse, sem contar que canta aquele lixo de rap. Então, eu aposto pra você que antes do oba-oba que a gente tá vivendo nesse momento, o Pedro Luiz Neto admirava o chefão do tráfico do bairro dele. Pagava pau pro chefão do tráfico do bairro dele. Garanto pra vocês, porque todos os jovenzinhos estavam nessa onda há pouco tempo atrás. Agora as pessoas estão admirando um outro tipo de criminoso, o político. A coisa não mudou. Continua da mesma forma. Hoje, os jovens brasileiros, o que eles conseguem perceber? Olha, se uma pessoa trabalha honestamente, se uma pessoa fala a verdade, ela não consegue nada. Se uma pessoa cria fakes de facada, se uma pessoa humilha os outros, se uma pessoa tem reações homofóbicas, se uma pessoa diminui o valor da mulher dentro da sociedade, essa pessoa se torna presidente. Isso é a sociedade que a gente tem hoje. É esse o sinal que a gente está mandando para o resto do mundo. Esse é o sinal. Agora vem aqui o NZX347 e vem falar de uma coisa que eu não estou falando aqui, tá, NZX347? Eu gostaria de te falar que você pegou o bonde andando. Aí eu comecei a falar sobre a tendência natural da sociedade brasileira admirar o criminoso. É essa tendência de admirar o criminoso que está produzindo criminosos. E a extrema produção de criminosos que tem dado oportunidade para governos como Witzel e Bolsonaro. Agora, hoje no Léo ao Quadrado eu fiz o meu ponto de vista a respeito do que aconteceu hoje. E NZX347, se você tiver a oportunidade de buscar no Léo ao Quadrado de hoje, você vai ter uma impressão completamente diferente a meu respeito. Porque, primeiro, eu nunca, sob hipótese alguma, estarei contra o policial e a favor do bandido. Nunca. Mas existem ocasiões em que o policial é o bandido. Mas essas ocasiões são a exceção. É um erro muito grande da esquerda se posicionar sempre contra a polícia. Isso é muito errado. É muito errado porque assim a gente perde a polícia, a gente desvaloriza um trabalhador que está lá, obviamente, arriscando a própria vida, porque em alguns casos a polícia acaba cometendo crimes. Alguns casos. Agora, a pergunta, né, sobre esse caso do Witzel, que eu faço para as pessoas que ainda insistem em achar que a polícia agiu errado, pergunta básica que eu faço nesse momento, é o seguinte: o que vocês diriam a respeito da polícia se vocês tivessem um parente dentro daquele ônibus? Eu falo isso porque é o seguinte:
Depois do suposto sequestrador morto, identificaram que é uma pessoa de 20 anos, identificaram que ele não tinha armas suficientes para fazer aquilo que eles fariam, né? Ou seja, depois do suposto sequestrador morto. E aí eu pergunto para vocês, será que estava certo realmente arriscar a vida das 37 pessoas? Não. A polícia não agiu errado, gente. Vamos cair na real. A polícia fez certo. A polícia fez certo. A polícia agiu contra um possível assassino de 37 pessoas. Não é porque o Enio traz aqui, seria certo o cara matar 37 trabalhadores queimados, né? Obviamente o cara poderia realmente ter alguma coisa lá e matar 37 queimados. Não, ele poderia matar um. Ele poderia ter tempo de dar o tiro nenhum. Mesmo assim, a polícia agiu no estrito cumprimento do dever, o cara estava cometendo um crime, sequestrou um ônibus e tal. Tá errado. Esse cara está errado. Mas o que eu estou falando nesse momento, NZX 347, é a parte que você não conseguiu enxergar. Que esse cara está errado, é lógico que esse cara está errado. A parte que você não conseguiu entender é que esse cara está sendo produzido para que o Bolsonaro possa se eleger. Esse cara está sendo produzido para que o Sérgio Moro tenha popularidade. Esse cara está sendo produzido para que um Witzel seja eleito, para que a família do Bolsonaro chegue ao poder. Eles estão trabalhando igual as empresas que fabricam doenças para vender a cura. Igual as empresas que fabricam vírus para vender antivírus. Eles estão criando o problema. O crime no Brasil, ele está crescendo cada vez mais, principalmente por causa dos problemas trazidos pela Operação Lava Jato. Vejam, o Brasil está premiando aqueles que criaram os problemas por terem criado os problemas. Vejam o que está acontecendo. O grupo do Aécio Neves, o grupo do PSDB, o grupo do Bolsonaro, eles deram um golpe de Estado. Para dar um golpe de Estado, eles destruíram a economia brasileira, eles causaram o maior desemprego da nossa história, eles acabaram com a paz social no Brasil e eles foram eleitos exatamente prometendo resolver esse problema. Criminalidade, problema econômico, paz social. Ou seja, os caras criaram o problema e foram eleitos pelo problema que eles criaram. A sociedade não está percebendo isso. Então, errado não é o policial que agiu contra um cara que é criminoso. Ele sequestrou um ônibus, ele é criminoso. Existiam 37 pessoas em potencial risco de vida. O errado, obviamente, foi ter criado o criminoso para dar oportunidade para um Witzel comemorar o seu espetáculo político. Porque, claro, que o Witzel comemora a morte daquele rapaz da mesma forma que um caçador comemora a morte de um animal. É mais ou menos assim, eu preciso matar aquele animal para eu voltar para o meu círculo de amigos e expor aquele animal morto como sendo uma alta performance minha na caça. O Witzel é a mesma coisa. Eu preciso matar uma pessoa e botar naquela pessoa o nome de bandido para mostrar para o meu eleitor que eu sou radical contra os bandidos. Então, é uma coisa extremamente bizarra. Eu jamais ficaria do lado do criminoso e contra a polícia nesse momento. E falo com vocês, parem com essa coisa de insistir na ideia de que o policial está errado. Porque isso está triturando a esquerda, pessoal. Está acabando com a esquerda. Imaginem vocês, se vocês tivessem um parente dentro daquele ônibus. Agora eu falo com vocês, imaginem os policiais brasileiros na hora que observam que a esquerda se posiciona contra a polícia. Imaginem vocês os familiares dos policiais. Olha, pensem o seguinte, pensa que o cara que atirou nesse criminoso, ele obviamente tem uma família. E agora imaginem vocês a família desse cara, ainda que ela seja de esquerda, a família desse cara, vendo a esquerda meter o pau no cara como se o cara tivesse matado por prazer uma pessoa. Não, o criminoso foi abatido porque ele estava cometendo um crime e supostamente colocando em risco a vida de 37 pessoas. A gente precisa de sensatez
nessas horas. Rafa Martins, Abacate Consciente. Boa noite, Léo. O projeto Abacate Consciente aqui em Cabo Frio busca conscientizar as pessoas para que não acreditem em Messias e cobrem direitos. Muito obrigado, Rafa Martins. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela mensagem, pelo superchat. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. É muito importante que quem puder ajude, porque obviamente a gente vai perdendo aí, né, a gente vai perdendo as oportunidades de trabalho para poder se dedicar a um trabalho de conscientização, e isso realmente faz a gente passar um certo aperto, né? Deixa eu liberar aqui. E outra coisa também que eu acho que eu tô vendo aqui, Janes Oliveira, a ONU já pediu o fim da PM brasileira. Isso está muito mal interpretado, tá? E olha como que isso é usado contra a esquerda, tá? E a Ruth Mick, pela primeira vez, a Ruth Mick fala uma coisa que eu preciso concordar. Não é hora de criticar a polícia, é hora de parabenizar a polícia por ter, ainda que numa situação que depois foi observado que o cara não tinha potencial realmente para matar as 37 pessoas, ainda que nessa situação que depois observaram isso, naquele momento, a polícia agiu no estrito cumprimento do dever, então a gente precisa dar parabéns. E se a esquerda não souber dar parabéns para a polícia, a direita sabe. Consciência, pessoal, inteligência, pessoal. Se a esquerda não souber dar parabéns para a polícia na hora certa, pode ter certeza que a direita sabe. Ruth Mick tá aí, ó, dando parabéns. E eu falo, é muito importante que o brasileiro consiga entender que existe uma diferença muito grande entre a polícia e o policial corrupto. A polícia é uma instituição que está sempre em transformação, é uma instituição que foi criada, obviamente, que está para o bem do povo, e ela pode mudar constantemente de acordo com como o povo muda com ela. O policial corrupto é outra coisa. Então a gente precisa saber diferenciar essas coisas. Rafa Martins, Abacate Consciência. Léo, a PM agiu certo. O Witzel comemorar, não. Mas por que em operações nas comunidades não são usados snipers e sim tiros para todos os lados? Aí que eu falo com você, Rafa Martins. As operações em comunidade não são operações para acabar com o crime. As operações em comunidades são espetáculos do Witzel. O Witzel, ele foi eleito por causa do espetáculo. Veja bem, Rafa Martins, por que essas igrejas falsas conseguem tanta grana? Essas igrejas, as maiores igrejas do Brasil, elas formaram uma rede de atores que fazem papel de gente que está recebendo o diabo. Uma rede de atores que fazem papel de grandes doadores. Então, imagina o seguinte, eles fizeram um super esquema. Tudo é o espetáculo. O ator chega lá na frente, finge que está recebendo o diabo, foi liberto, levanta, fala aleluia, depois vai para outra cidade fazer o mesmo espetáculo. Outra coisa, o ator que finge que está doando grandes quantias, normalmente, ele faz sempre essas doações de grandes quantias em várias cidades, que é esquema para desviar de dinheiro público. Então, o que eu falo com você é que o Witzel, ele vive de espetáculo. O Witzel, o Bolsonaro e o Sérgio Moro não podem, sob hipótese alguma, não podem acabar com o crime. O crime é o motivo da existência do Witzel, do Bolsonaro e do Sérgio Moro na política. O que significa que não há nenhuma possibilidade deles acabarem com o crime. O que a gente precisa nesse momento é observar essas coisas aqui, ó. Pedro Luiz Neto vai falar dos jatos financiados pelo PT. Vocês estão vendo? Aí eu falo com vocês sobre a estupidez como regra no Brasil hoje. O BNDES é um banco de desenvolvimento nacional,
é um banco público e, como banco público, o acesso ao BNDES segue critérios igualitários. O que significa, Pedro Luiz Neto, que se o PT se negasse em financiar os jatinhos, ele estaria cometendo crime. Eu vou te dar um exemplo, Pedro Luiz Neto. Você imagina que durante o governo do PT, uma pessoa que não fosse do PT chegasse a um hospital público para ser atendido e não fosse atendido porque é de um outro partido. Qual que seria a possibilidade? Eu falo isso porque vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje? É isso aí que está acabando com o país. Ó. O que está acabando com o Brasil hoje é a falta de consciência política. O que está acabando com o Brasil hoje é a falta de conhecimento a respeito das regras públicas. No momento em que a gente percebe um Pedro Luiz Neto falando que o PT financiou jatinhos, foi o PT que financiou jatinhos, e que duas pessoas que financiaram jatinhos são extremamente inimigos do PT, o Luciano Huck e o governador de São Paulo, né, Nossa, até fugiu o nome do Dória, né, como assim foge o nome do Dória? Aí a gente percebe como a estupidez é regra nos eleitores do Bolsonaro. A estupidez é a regra. Peraí, Pedro Luiz Neto, então significa, você está querendo dizer para mim que o PT cometeu um crime ao financiar jatinhos. E aí o PT foi cometer um crime para financiar jatinhos e ele cometeu esse crime para beneficiar o Luciano Huck, um dos maiores inimigos do PT, e o PT cometeu esse crime para financiar o Dória, um dos maiores inimigos do PT. O Dória hoje é o que mais comemora a prisão do Lula. E o Lula, obviamente, financiou um jatinho pro Dória por amor ao Dória. Você provavelmente acredita naquela história que o PT e o PSDB, eles combinaram, né, de alternar poder. É necessário, Pedro Luiz Neto, um pouco de amor próprio nesse momento. Eu falo amor próprio por causa do seguinte, Pedro Luiz Neto. Pessoas idiotas como você, elas estão botando a cara à tapa para proteger milionários, pessoas que estão aí desfrutando do governo, porque idiotas como você estão puxando a carroça. Então, basicamente, a sua idiotice de estar aqui falando isso é o que sustenta o conforto do Bolsonaro, mas não te dá nada. Então eu te pergunto, basicamente, qual o motivo de você colocar a cara para bater falando uma estupidez dessa, se você não ganha nada com isso? Porque, olha, é absolutamente normal o Bolsonaro falar que o PT financiou jatinhos. É absolutamente normal. A pergunta que eu te faço nesse momento é: você ganha o salário do Bolsonaro? Você ganha o salário do Bolsonaro? Porque o BNDES, como banco público, ele tem seus critérios. O critério é fomento à atividade econômica. O que significa que se você tiver potencial para comprar um jatinho e montar uma empresa de táxi aéreo, você também vai financiar o jatinho, mesmo tendo ódio do PT. Mesmo tendo ódio de seja lá quem for. Esse é o critério. Hoje, o governo mudou completamente, né? Hoje o governo está com esse critério político. Tipo, se não for do meu partido, não interessa. Pode ter boa intenção. Não interessa. Agora, essa questão aí de jatos financiados pelo PT, isso é muita estupidez, cara. Isso é muita estupidez. É muita estupidez. E eu falo, essa estupidez é o que sustenta a desgraça econômica brasileira. Essa estupidez é o que sustenta o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente precisa concordar que tem muita coisa que está acontecendo hoje no Brasil que é merecida. Quando a gente vê um comentário desse do Pedro Luiz Neto, a gente percebe que tem muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje que é muito merecida. Deixa eu liberar aqui os comentários. Pedro Luiz Neto, você vai tentar financiar algo? Então, Pedro Luiz Neto, veja bem, né, já que chegou coincidentemente aqui uma resposta sua sobre o assunto que eu estava falando, mas deixa eu ler aqui primeiro aqui, o Márcio Santos, Ventos da Liberdade. Muito obrigado, Márcio Santos. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. Léo, minha única ressalva neste caso é a cena do governador que foge à compostura que o cargo exige. É um absurdo, ridículo e puramente eleitoreiro. Você falou tudo, Márcio Santos. Olha, a polícia não está errada. O Witzel usa o evento para fazer o seu show. Já é, obviamente, pré-candidato à presidência da República
E matar tem se tornado uma ótima bandeira, porque os evangélicos adoram políticos que matam. Os evangélicos adoram a ideia de matar pessoas. Os evangélicos adoram sangue, morte. E, obviamente, eu não estou falando dos evangélicos que acreditam no evangelho. Eu estou falando nos evangélicos, pessoas de bem, eleitores do Bolsonaro. Eles adoram isso. Então, se o número de evangélicos dessas igrejas de Malafaia e Feliciano, se o número de pessoas continua crescendo nessas igrejas, a tendência natural é que o desejo pela morte do próximo cresça muito no Brasil. E a gente transforme o Brasil, talvez, eu vou falar uma coisa que vocês vão achar uma coisa extremamente absurda, mas pode ser, as pessoas costumam dizer que eu dou ideias para o Bolsonaro, né? Mas eu vou dar aqui uma ideia que, obviamente, o Eduardo ou o Flávio Bolsonaro vão tentar fazer uma coisa dessa, com dinheiro do BNDES. Né? O Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, eles gostam muito dessas coisas de tiros. Pode ser que o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro tenham a super ideia de montar um stand de tiros na qual o alvo são pessoas. Por que não? Eles podem pegar pessoas que não são pessoas de bem, colocar lá na stand de tiro e atirar nessas pessoas. Então tá aí Flávio e Eduardo Bolsonaro. Tá aí, né? O Witzel também, qualquer um de vocês. Eu só gostaria que vocês reconhecessem a ideia como minha e passassem um pouquinho da grana pra mim, né? Porque o bicho tá pegando. Quem sabe vocês não fazem uma coisa dessa? Olha, o potencial para esse tipo de atividade é muito grande. Esse potencial para esse tipo de atividade é uma coisa muito grande, porque vejam bem, se vocês levarem em conta que vocês vão ter pelo menos a metade do público dessas igrejas que apoiaram o Bolsonaro, vocês colocam lá, por exemplo, uma pessoa da favela acusada de tráfico de drogas, coloca uma distância de 20 metros e dá o revólver para os evangélicos de bem das igrejas que apoiaram o Bolsonaro atirarem. E aí eles vão poder comemorar a morte realmente de uma pessoa de bem, quem sabe? É uma coisa interessante, né? Uma medida interessante para o Flávio, até para o Eduardo. Olha, veja bem, vocês só precisam de pedir o Sérgio Moro para escrever a lei da utilização eficiente do criminoso. É um projeto de lei fantástico, até para... Por que o Eduardo Bolsonaro está querendo mexer com embaixada? O Eduardo Bolsonaro tem que estar realmente na Câmara dos Deputados para propor essa lei. A lei do uso do criminoso para o entretenimento. Aquele que for acusado por qualquer crime e tiver renda menor do que 2 salários mínimos, poderá ser utilizado como alvo nas estandes de tiro para que cidadãos de bem possam se divertir. Aí ele faz lá as justificações, né, do tipo, olha, o cidadão de bem é um trabalhador que contribui com seus impostos, ora a Deus e é a favor da família, dos bons costumes e utiliza o orifício anal apenas para defecar. Esse cidadão de bem, na necessidade de desestressar nos finais de semana, pode desfrutar do cidadão de mal, pessoas que foram presas pela polícia acusadas de qualquer tipo de crime. O critério para ser considerado cidadão de mal é que a pessoa tenha pele não branca e que tenha renda inferior a 2 salários mínimos. Na condição em que a pessoa tenha pele não branca, renda inferior a 2 salários mínimos e não tenha condições de pagar uma fiança pré-estipulada em 20 salários mínimos, essa pessoa poderá ser conduzida a uma estande de tiro devidamente legalizada junto ao governo federal para ser utilizada como alvos apenas para tiros realizados por cidadãos de bem. Então, tá aí um super projeto de lei para o Eduardo Bolsonaro. Numa situação em que o Witzel está curtindo esse momento em que ele consegue apresentar cadáveres para as pessoas como sendo uma eficiência de um governo extremamente eficiente, um governo que consegue entregar não empregos, ele consegue entregar cadáveres. Nada mais justo do que criar um estande de tiro para que as pessoas possam atirar nos pobres, né? E aí, voltando ao assunto do BNDES, eu tenho aqui Pedro Luiz Neto, você vai tentar financiar algo. Então, Pedro Luiz Neto, olha, a primeira coisa para você tentar financiar algo é você ter o perfil empreendedor.
para eu financiar algo, eu tenho que ter o perfil empreendedor. Perfil empreendedor é aquela pessoa que tem, por exemplo, a intenção de montar um negócio, seja um trailer de hambúrguer, seja uma pequena construtora, seja uma empresa de táxi aéreo, seja o que for. Se eu tiver um perfil empreendedor e tiver a organização para montar um projeto e mandar esse projeto para o BNDES, eu posso financiar alguma coisa. E eu vou te assustar nesse momento. Se você já tiver a idade mínima para realizar os atos da vida civil, pasme, você também pode. O que significa que se você tiver um patrimônio compatível com a propriedade de uma empresa de táxi aéreo, se você conseguir montar uma empresa de táxi aéreo, colocar nessa empresa de táxi aéreo o capital necessário, olha, você também pode financiar um jatinho, sabe? Porque na hora que você financia um jatinho usando o dinheiro do BNDES, você está prometendo realizar atividades econômicas com o jatinho. Se você faz a coisa errada, é bem diferente, né? Se o Dória comprou um jatinho, eu acho bem difícil o Dória deixar o jatinho parado só para ele passear. A tendência natural é que ele realmente utilize de táxi aéreo. Luciano Huck também, obviamente, utiliza para atividades econômicas. Ele não compraria um jatinho só para deixar guardado, né? Mas se você tiver esse perfil, você pode fazer isso também. O errado é você achar que o BNDES fez isso por questões políticas. E não é por questões políticas, é porque é um banco de fomento. É o contrário, Pedro Luiz Neto. Olha, vamos imaginar que fosse uma situação democrática. Hoje tudo pode acontecer, estamos vivendo momentos de exceção. Mas vamos imaginar que fosse uma situação democrática. O Haddad tivesse sido eleito, o Bolsonaro derrotado. Se o Bolsonaro procurasse o BNDES para financiar alguma coisa, obviamente o BNDES teria que financiar. Teria que financiar. Por quê? Porque é um banco público de fomento. Se esse banco público de fomento não fizer o financiamento adequadamente, ele está cometendo, obviamente, um crime de, eu acho que chama até advocacia pública, né? Usar a estrutura pública para prejudicar um grupo e beneficiar o outro. E Rutmik pergunta, com 3% ao ano, olha, Rutmik, não sei se você estava presente, né? Eu já falei sobre esse assunto, mas vale a pena falar novamente. Por quê, pessoal? Olha, 2 eventos que aconteceram hoje, que são eventos que eu não tenho muita... eu não tenho muita vontade de comentar demais, de ficar o tempo inteiro comentando. Um desses eventos é a questão da condenação do Haddad. A questão da condenação do Haddad, eu acho que ela veio... Eu acho a condenação do Haddad, em primeira instância, uma coisa positiva. Eu não quero o Haddad condenado, eu quero o Haddad consciente. Que o que está acontecendo hoje com eles é culpa deles não terem se movimentado contra isso que começou a acontecer há um tempo atrás. Olha, o PT não sabia responder sobre o mensalão. Quem falou isso comigo foi o Sacha Band. O Sacha Band falou, Léo, eu ligava para o PT e perguntava sobre o mensalão. Eles não sabiam responder. É uma coisa absurda. Então, assim, o PT foi perdendo a admiração dos seus eleitores. O PT foi abandonando lideranças. O PT abandonou a Dilma. O PT, podemos dizer... E olha, não é só o PT, a esquerda inteira. Elas foram se distanciando, né? Cada um do seu lado. Essa palhaçada que infelizmente aconteceu com a esquerda é que permitiu que a Dilma caísse, é o que permitiu que o Lula fosse preso, é o que permitiu que o Haddad fosse agora condenado. A condenação do Haddad é um aviso, cara, para de tentar ser candidato, não dá. Tomamos o Brasil, é para sempre. A condenação do Haddad é uma encomenda, obviamente, de quem? De quem está comprando o pré-sal, de quem está comprando as empresas brasileiras. Isso é lógico. De quem quer manter o desemprego alto no Brasil para pagar R$3.000 para um engenheiro com 20 anos de carreira. Isso é lógico que a condenação do Haddad significa isso. Não há dúvidas que a condenação do Haddad é uma estratégia para manter os liberais no poder. Mas isso serve, obviamente, de aviso para o Haddad e para o resto da esquerda. Se vocês não se unirem, vocês serão devorados um a um. Existem 2 saídas para a esquerda. Se a esquerda não se unir, ou o político passa pelo processo de tabatização e vira de direita, ou o político vai, obviamente, ser devorado. Se ele começar a crescer, ele é devorado. E aí,
né, eu falei sobre essa questão de... Né, eu falei que eu faço muita questão de falar sobre outros assuntos, é porque essa questão do Witzel comemorando a morte do rapaz como sendo um show, um espetáculo para a sociedade, que quer, obviamente, ver criminosos mortos, e ao mesmo tempo, olha, Tropa de Elite fez muito sucesso. O que o Witzel está oferecendo é uma concorrência ao Netflix. O Brasil não elegeu, o Rio de Janeiro não elegeu um governador. O Rio de Janeiro elegeu uma fábrica de entretenimento. Para o Rio de Janeiro, a morte das pessoas é entretenimento. Então, o Witzel está entregando aquilo que o povo pediu, entretenimento. O entretenimento do povo do Rio tem sido a morte dessas pessoas. Mas enfim, aí voltando a essa questão do Banco de Fomento, do BNDES, financiamento de jatinhos. Olha, Rutmik, eu acho que quando o governo faz um projeto de fomento, a técnica que ele está usando é uma técnica econômica para incentivar a atividade econômica. Então, primeiro ponto. Eu gostaria de perguntar para você, Rutmik, e gostaria de perguntar também para o Pedro Luiz Neto, são as pessoas que estão aqui nesse momento tentando contradizer os princípios econômicos. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que o que eu estou compartilhando com vocês aqui é coisas que eu aprendi na Universidade de Economia. Segundamente, eu gostaria de dizer para vocês que eu não estudei nos livros do MEC, eu me formei em economia na Inglaterra, ou seja, é lá onde vocês imaginam que o capitalismo corre solto, foi lá que eu me formei em economia. Olha, existem várias formas de você estimular a atividade econômica. Estimular a atividade econômica é estimular produção, estimular a contratação de empregados, estimular a atividade econômica, crescimento do PIB. A melhor forma de estimular a atividade econômica é diminuindo o valor do dinheiro para o investimento. Então, por exemplo, se um governo notar que a atividade econômica caiu, ele precisa tornar a atividade econômica mais lucrativa do que o dinheiro no banco. Então pensa o seguinte, Rutmik, Pedro Luiz Neto. O governo precisa criar uma situação para que as pessoas deixem de guardar o dinheiro no banco, investido no banco, e usem o dinheiro na atividade econômica. O governo, numa situação de livre mercado, ele não pode obrigar os bancos a emprestarem o dinheiro mais barato. O que o governo faz é diminuir o valor que ele paga nos juros, que é aquilo que a gente chama de taxa Selic. É o valor de juros que o governo está disposto a pagar pelos empréstimos públicos. Então ele consegue, com isso, incentivar o aumento dos empréstimos. Mas existe uma outra forma do governo incentivar a atividade econômica, que é emprestar dinheiro a juros baixos. Então o que você precisa pensar nesse momento é o seguinte, Rutmik, olha, o governo cria um banco para emprestar dinheiro a juros baixos. O critério para emprestar dinheiro a juros baixos é que você desenvolva uma atividade econômica. Aí vamos imaginar o seguinte, o governo empresta R$1 milhão a 3% ao ano, mas esse R$1 milhão é investido em uma atividade econômica que gera muitos empregos, aumenta o PIB, ou seja, no final da fritada dos ovos, aquela diferença do dinheiro emprestado para o dinheiro que seria realmente a taxa de juros, porque existe uma diferença. Olha, o dinheiro é emprestado a 3%, o BNDES empresta a 3%, mas o governo pega emprestado a 6%, por exemplo. Tem uma diferença de 3%. Você fala, não, o governo está realmente emprestando a um dinheiro mais baixo, a um juro mais baixo. É o seu desespero, o desespero de Rutmik. Peraí, mas 3% ao ano? Então o governo pega emprestado a 6% e empresta a 3%? Sim, Rutmik. A finalidade de pegar emprestado a 6% e emprestar a 3% é falar com o empresário, invista esse dinheiro em uma atividade econômica e gere emprego. Essa é a finalidade. Você lembra, Rutmik, que você e os seus colegas eleitores do Bolsonaro faziam campanha contra o PT da seguinte maneira: o governo não tem que dar Bolsa Família, não. O governo tem que gerar empregos. As pessoas têm que ter dignidade, as pessoas têm que ter emprego. Tem melhor forma de gerar emprego, Rutmik, do que virar para o empresário e falar, estou te emprestando dinheiro para você desenvolver uma atividade econômica. É isso mesmo, Rutmik. É assim. Eu te falo isso, Rutmik, porque se essa
medida de incentivo da atividade econômica tivesse sendo adotada pelos Estados Unidos, você estaria batendo palmas, e eu vou te assustar nesse momento. Ela é adotada pelos Estados Unidos, ela é adotada pela Inglaterra, ela é adotada pelo mundo inteiro. Os bancos de fomento, eles emprestam o dinheiro a juros menores do que do mercado, somente para atividades que podem gerar economia, ou seja, atividades econômicas. Então, Rutmik, se você procurar um banco nesse momento, para um BNDES, para desenvolver uma atividade econômica, o BNDES vai te emprestar um dinheiro abaixo dos juros de mercado, porque ele entende que aquilo vai gerar muitos benefícios para a sociedade, vai gerar empregos, ou seja, o governo está pagando parte do seu investimento para que você gere empregos. Aí vamos imaginar o seguinte, infelizmente, toda medida governamental cria brechas para exploradores. Toda medida governamental. Aí vamos imaginar o seguinte, o governo cria uma espécie de fomento à cultura. A tão famigerada Lei Rouanet é uma espécie de fomento à cultura. Qual que é a intenção? A intenção inicial é, obviamente, criar uma possibilidade para que as empresas incentivem a cultura. E essas empresas vão incentivar a cultura brasileira pode se tornar, no futuro, uma cultura vendável. Por exemplo, os Estados Unidos ganham muita grana com o cinema. Então você imagina que, incentivando o cinema brasileiro, se ele se torna uma potência, ele pode, no futuro, ser uma atividade econômica viável. Sem contar que, quando você incentiva a cultura brasileira, você está preservando os laços brasileiros e não simplesmente transformando o Brasil numa continuidade dos Estados Unidos, uma continuidade cultural dos Estados Unidos. Mas aí o que acontece? As empresas encontram uma brecha para darem o tombo na cultura. As empresas criam suas próprias fundações de cultura para que elas possam administrar o dinheiro da cultura. Então, vamos pensar a Vale. A Vale tem o dinheiro do imposto de renda que ela vai investir na cultura, mas ela cria a Fundação Vale para ela mesma administrar o dinheiro desse imposto de renda. A CEMIG, aí ela vai e cria a mesma coisa. Essas brechas, infelizmente, elas são praticamente impossíveis de serem dribladas. Então imagina o seguinte, o BNDES cria uma situação para que as atividades econômicas que geram empregos e geram economia sejam incentivadas. Mas aí isso gera uma brecha para que determinadas pessoas, como Luciano Huck e João Dória, montem empresas para usarem o dinheiro do BNDES para comprar jatinhos. Mas a pergunta que eu te faço nesse momento é o seguinte, olha, o banco criou uma linha de incentivo à atividade econômica para fazer aquilo que vocês estão falando há muito tempo que o governo tem que fazer, gerar empregos. Não pode dar Bolsa Família, ele tem que gerar empregos. Para gerar empregos, ele paga parte do financiamento para o empresário. Então, se você, Rutmik, quiser montar uma empresa para gerar empregos, o governo vai te emprestar dinheiro a 3% ao ano. Olha que coisa maravilhosa. Mas se você chegar no banco, no BNDES, para pegar o dinheiro emprestado a 3% ao ano para montar uma empresa, e o gerente do BNDES falar assim, pela sua cara eu estou vendo que você quer mamata, né, que é o que fala o Pedro Luiz Neto. Pela sua cara eu desconfio que você não vai gerar uma atividade econômica. Pela sua cara eu desconfio que você está procurando o BNDES para ter mamata. Não dá, gente. Não dá. Imagina o seguinte, o João Dória e o Luciano Huck montam uma empresa de aviação civil e procuram o BNDES para financiar o jatinho para a empresa deles. Como que o banco vai virar e vai falar, porque você é o Luciano Huck, famosão, você vai usar o jatinho para você mesmo? Não pode. Não pode. Eles, obviamente, utilizam uma brecha do sistema, mas essa brecha é exceção. Vamos cair na real. É importante que vocês entendam que à medida que o dinheiro de fomento à atividade econômica é disponibilizado, pessoas que sonham investir, investem e geram empregos. Se não fosse a Lava Jato para destruir as empresas brasileiras, a gente estaria vivendo hoje o menor desemprego da nossa história, porque é isso que estava acontecendo em 2014. Menor desemprego da nossa história, empregos dignos. Não é engenheiro ganhando 2 mil, 3 mil reais, igual está acontecendo hoje. Eram empregos dignos. Então, Rutmik,
Pedro Luiz Neto, pensar com a própria cabeça, gente. Vocês estão caindo em contradição. Durante as campanhas anti-PT, vocês falavam que o PT só dava dinheiro para vagabundo, R$ 30 e pão com salame, pão com mortadela, Bolsa Família para tratar de vagabundo. Aí no momento que o governo, quando vocês descobrem que tem um fomento à atividade econômica, um banco que empresta dinheiro para que as pessoas invistam em atividades econômicas que geram empregos, vocês procuram a parte podre dos empréstimos para criticarem como sendo um erro do banco. Vocês estão caindo em contradição lógica. Vocês estão sendo feitos de bobos, vocês estão sendo massa de manobra de uma forma tão profunda que vocês não estão percebendo que vocês estão criticando as soluções que vocês desejavam durante as eleições. Vocês desejavam medidas para gerar emprego. Aí como é que vocês querem que o governo gere emprego agora? Né? Vocês acham mesmo que o governo vai gerar emprego com o livre mercado? O governo vai gerar emprego desburocratizando. Olha, gente, aqui tem regiões do Brasil onde não tem praticamente imposto nenhum. Não é isso. A atividade tem que ser viável. Abigail Timarelli, obrigado pelo superchat. Engano seu. O problema é o judiciário apodrecido. Nós não estamos mais em uma democracia, mas sim em estado ditatorial. Mas eu concordo com isso, Abigail. Não tem dúvidas disso. E se a esquerda não entender que ela precisa se unir contra isso, ela vai ser, obviamente, destruída aos poucos, um a um. Marcos Vinícius, Léo, como Haddad foi condenado por algo que ele foi inocentado em fevereiro? Não, pior, Marcos Vinícius. Ele foi acusado de uma coisa, ele foi inocentado. Aí depois o juiz falou, mas eu preciso condenar esse cara. O juiz inventou uma outra coisa que nem estava no processo e condenou ele por uma coisa que nem estava no processo. O que significa que, obviamente, se for por métodos jurídicos, o Haddad vai ser inocentado em segunda instância. Mas, para que serve esse primeiro momento? Para botar medo. Para botar medo. Então, vamos cair na real, né? O bicho está pegando. Se a esquerda não se unir, é isso que vai acontecer. Né? Sim, pois isso foi notícia em vários portais da grande mídia. Exatamente, Marcos Vinícius. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Deixa eu liberar aqui os comentários. E o Pedro Luiz Neto fala aqui, olha, o Haddad tem 32 processos, a capivara dele está suja. Olha, bom, e já que a gente está batendo um papo aqui hoje, Pedro Luiz Neto, eu queria te perguntar, cara, por que o Haddad te incomoda? Por que o Haddad te incomoda? Você já parou para pensar? Quem te programou para criticar? Pedro, eu vou te perguntar uma coisa. Quem está pensando por você? Eu te garanto, cara, que você não consegue, nesse momento, escrever para mim por que você não gosta do Haddad. Sabe por que você não gosta do Haddad, Pedro Luiz Neto? Porque alguém te programou para não gostar do Haddad. Isso é muito interessante, porque, veja bem, existe uma série na Netflix que é uma brincadeira sobre o Lúcifer. E na série da Netflix, que é uma brincadeira sobre o Lúcifer é um cara legal. E tem uma trava na cabeça das pessoas que é mais ou menos assim, eu fui programado a vida inteira para ver o Lúcifer como sendo um cara extremamente maligno. Mas o Lúcifer é um cara legal. E nesse momento eu faço para você a mesma pergunta, Pedro Luiz Neto. Quem te programou para não gostar do Haddad? E me fala um motivo para você não gostar do Haddad. É muito importante que você pense nisso. Porque nesse momento eu chamo a atenção de todos os eleitores do Bolsonaro, de todos os Pedros Luiz Neto, eu chamo a atenção de todos os Ruth Mick, dos Tony Conceição aqui da live, e pergunto, você comemora a possibilidade do Haddad ir para a cadeia? E eu te pergunto nesse momento, por que você não gosta do Haddad? Você já parou para pensar nisso? Por que você comemoraria a prisão de uma pessoa que você não consegue me falar o porquê que você não gosta dela? Pensa nisso. Pensa nisso, porque através desse pensamento você vai descobrir uma coisa muito séria. Tem alguém pensando por você. Porque, olha, quando você pensa em relação ao Lula,
Você foi programado durante toda a sua vida para não gostar do Lula. E a Globo realmente fez quase um curso universitário. Foram 5 anos de programação mental a respeito de triplex, mensalão, essas coisas. Então já existe uma estrutura consolidada na sua cabeça de que o Lula é dono do triplex, Lulinha é dono da Friboi, Lulinha é dono da Ferrari de ouro, essas coisas. Para você ter uma ideia, meu compadre hoje veio me visitar, ele me falou uma coisa. Ele chegou em São Paulo e dentro de São Paulo, o Uber que estava conduzindo ele dentro da cidade de São Paulo, foi mostrando um monte de patrimônio, falando que aquilo ali é do filho do Lula, aquilo é do filho do Lula. Isso, olha, em São Paulo, isso acontece, infelizmente. As pessoas estão tão assim, as pessoas estão tão programadas que, vamos imaginar o seguinte, eu sou um cara que não gosto do Lula, eu entro num táxi e falo, não, que não sei o quê, que eu tô na política, aqui. Vou e aponto um prédio gigantesco na região mais rica de São Paulo e falo, e brinco, aquilo ali é do Lulinha, ó. O cara do táxi leva a sério. Aí o cara do táxi vai espalhando aquilo. Isso foi uma coisa que aconteceu em São Paulo. Então, olha, dentro de São Paulo, eu posso dizer para vocês que quase todos os imóveis da cidade de São Paulo, se a gente pegar o que está no imaginário de todas as pessoas de São Paulo, podemos dizer que todos os imóveis da cidade de São Paulo, nas regiões ricas, são prédios do Lulinha. Então sempre vai... Um fala que é aquele... Imagina o seguinte, pega a Paulista de ponta a ponta. Na Avenida Paulista de ponta a ponta, eu garanto para você que já teve sempre um que falou que determinado prédio é do Lulinha. Então o primeiro é do Lulinha, o segundo é do Lulinha, tudo. Isso foi uma estratégia, obviamente isso foi criando aos poucos uma ojeriza na sociedade. Mas os prédios não são do Lulinha. É o engraçado que meu compadre me contou outro. Nossa, cara, o Tarques mostrou para mim o patrimônio do filho do Lula, é uma coisa gigantesca, né? Aí ele foi falando comigo, praticamente todo São Paulo é do filho do Lula. Isso é o que foram criando no imaginário popular. Aí acontece que conseguiram condenar o Lula e o Haddad surge de uma hora para outra. Eles conseguiram transferir ódio do Lula, que o gado criou a respeito do Lula, eles conseguiram transferir para o Haddad, mas eles não conseguiram criar um motivo. Então, Pedro Luiz Neto, você não gosta do Haddad porque alguém te falou para não gostar do Haddad. E agora eu chamo a atenção de todo eleitor do Bolsonaro por uma coisa muito simples. Quem está pensando por você? Isso é uma pergunta que parece uma brincadeira, mas é uma pergunta muito, muito séria. Quem está pensando por você? É uma pergunta que você precisa realmente responder. Nesse momento, quem comemora essa condenação do Haddad é uma condenação para prisão. Imagine você que você está comemorando o fato de uma pessoa ser presa e você não sabe por quê. É a primeira vez na história do Brasil que uma pessoa é condenada à prisão por crime eleitoral e você não consegue me falar um motivo para você não gostar dessa pessoa. Isso é muito sério. Eu posso dizer, olha, e Milo Zani nos lembra aqui que o Lula é dono da Oi. E aí E o Vendel Brito fala, eu comemoro condenação de bandidos. Vendel Brito. Sim, Vendel, eu sei. Nós podemos dizer que hoje no Brasil nós temos uma comemoração maior para a desgraça alheia do que para o próprio sucesso. Eu garanto para você, Vendel Brito, que você comemora muito mais a desgraça do Haddad do que se você tivesse conseguido alguma coisa. É por isso que você não vai conseguir nada. Você não se empenha para conseguir algo para você, você só se empenha para desfrutar da desgraça dos outros. E o Milo Zani fala, esquerdistas são inocentes, né, mané? Não, Milo Zani, eu penso diferente. Esquerdistas são culpados, né, mané? O simples fato do cara ser de esquerda significa que ele é culpado, né, mané? Né? Eu posso inverter. Pera, não precisa ter crime. O Haddad aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu falei com vocês que esses mitos populares, eles existem. Milo Zani fala que o filho do Lula é o maior latifundiário do Brasil. Milo, eu vou te fazer uma proposta. Eu te faço essa proposta com muita tranquilidade. A partir de hoje, Milo Zani,
Você está convidado a me provar isso que você falou. E eu vou te dar uma brecha. Não precisa ser o maior. Se o filho do Lula estiver entre os 100 maiores latifúndios, 100, que significa que ele não precisa ser o maior, ele pode ser o 100º. Se o filho do Lula estiver entre os 100 maiores latifundiários do Brasil, eu paro de falar de política na internet. Tá aí uma proposta. Você vai trazer essa prova para mim? Se o filho do Lula for o maior latifundiário do Brasil, eu vou propor para vocês uma visão do inferno. Miluzani, se você trouxer provas para mim que o filho do Lula é o maior latifundiário do Brasil, eu vou fazer a última live desse canal. Eu vou fechar esse canal, mas eu vou fazer a última live desse canal pelado. Pelado. Porque eu te falo, olha, você não tem noção de como é ruim quando você deixa outras pessoas pensarem por você. É muito ruim isso. E tá aí um grande desafio. Traz para mim as provas, Miluzani, que o filho do Lula é o maior latifundiário do Brasil e eu vou dançar pelado na última live desse canal. Traz para mim a prova de que o filho do Lula está entre os 100 maiores latifundiários do Brasil, que eu vou simplesmente me despedir de política nesse canal. Eu não falo mais sobre política nesse canal. Então, faz esse favor, me ajude com isso, né? E Queiroz 2020 fala Lula livre, né? Vamos, o negócio agora é pedir Queiroz 2020. Miluzani, se informe na cidade de Rio Maria, no Pará. Não, Miluzani, olha, eu vou te contar uma coisa, Miluzani. Se você for na cidade de Varginha, você vai encontrar um monte de pessoas que vão afirmar que viram o ET e que o ET vai lá todo dia. Isso é normal, cara. Isso é normal. Eu te falo mais. Os mitos vão crescendo à medida que as pessoas precisam desses mitos. Aqui do lado da cidade de Ponte Nova tem o mito do Caboclo d'Água, que aparece aqui na cidade do lado da cidade de Ponte Nova. Na cidade de Jiquiri, no distrito do Grota, eles contam a história, e olha, essa história é uma cidade muito importante que eu te falo, se informe na cidade de Jiquiri. Miluzani, se informe na cidade de Jiquiri. Eu vou contar uma história para vocês para fechar o programa de hoje, e vou fechar dizendo que se informem na cidade de Jiquiri. Contam os jiquirienses a história de Cici Mutuca. Cici Mutuca foi um grande matador da história de Jiquiri. Ele morava no distrito do Grota. O Cici Mutuca, segundo os jiquirienses, tinha um pacto com o diabo. Todas as vezes que a polícia ia tentar prender Cici Mutuca simplesmente sumia e a polícia não conseguia prender. Para vocês terem uma ideia, gente, de como que a situação do Cici Mutuca era uma situação tão temida pela cidade, eu falo, se informem na cidade de Jiquiri a respeito disso. O Cici Mutuca era um cara tão temido que contam que ele matou mais de 100 pessoas. Quando ele foi condenado, o juiz ficou com medo de condenar. Ficou uma situação que o juiz ficou com medo de condenar. E o delegado não teve coragem de trancar a cela do Cici Mutuca. Olha que loucura. Contam isso na cidade de Jiquiri. Se informe, Miluzani, na cidade de Jiquiri. E contam que o Cici Mutuca, ele se transformava num bicho, num toco, saía da cela. E uma coisa é fato. O Cici Mutuca foi condenado a regime fechado e a cela dele ficava aberta, porque tinham muito medo do Cici Mutuca. Agora a pergunta básica que eu faço para você, Miluzani, é: você acredita realmente que tinha aqui na cidade de Jiquiri o Cici Mutuca que matou mais de 100 pessoas e que conseguia se transformar num toco ou num bicho quando as polícias apareciam? E quando foi condenado, o delegado não tinha coragem de fechar a cela dele e podia passear em casa quando ele queria? Se informe na cidade de Jiquiri. É muito importante, cara. Se informe na cidade de Jiquiri. Então eu te falo, para de formar sua convicção a partir do se informe na cidade tal. Procure evidências para as coisas que você diz. Eu te digo, Miluzani, que se o filho do Lula fosse o maior latifundiário do Brasil, Sérgio Moro já estava no quinto dos infernos.
Sérgio Moro só fez o que fez com o ex-presidente Lula porque o Lula, perto daqueles que contratam as palestras do Sérgio Moro, é um miserável. O Lula pode ser mais rico que nós aqui da live, mas o Lula perto dos algozes do Lula, o Lula perto dos contratantes do Sérgio Moro, é um miserável. Simples assim. E eu desafio o Sérgio Moro como ministro da Justiça a encostar a mão nos traficantes que estão nos partidos políticos brasileiros. Eu desafio o Sérgio Moro a botar a mão nos barões do tráfico de drogas no Brasil. Eu desafio. Ele não é ministro da Justiça? Faz justiça, acaba com o tráfico de drogas no Brasil. Seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu desafio. É claro que ele não vai fazer isso. E eu te falo, se o Sérgio Moro teve coragem de encostar a mão no Lula, é porque o filho do Lula não é um dos maiores latifundiários do Brasil. Porque o maior latifundiário do Brasil tem condições de botar fogo na República. Porque no Brasil o que manda, meu amigo, é dinheiro. É dinheiro. Então para com essa ilusão sua de descobrir as coisas através do Sinforme na cidade de Rio Maria, no Pará. O desafio está de pé. Me prove o que você falou e eu vou fazer a minha última live desse canal dançando pelado aqui na frente de todo mundo. É bobo demais que aparece aqui falando essas bobeiras. Solange Soares, muito obrigado, Solange Soares. Milosane, então está fácil. Você mesmo trazer as provas, já que sabe onde encontrar, né? Traz as provas pra gente aí. Mas não, você não vai falar comigo, você não vai gravar um cara falando, sim, claro, o filho do Lula é dono. Não, cara, traz as provas. Sabe por quê, Milosane? Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Propriedade imóvel é registrada em cartório, meu amigo. Não há possibilidade de uma pessoa ser o maior latifundiário do Brasil sem que isso seja público. Deixa de ser bobo. Se o filho do Lula fosse o maior latifundiário do Brasil, você acha que a Globo já não teria mostrado as propriedades do filho do Lula? Não, cara. Deixa de ser bobo. Um pouquinho de amor próprio, cara. Paulo César Oliveira, muito obrigado, Paulo César Oliveira, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Olha, pessoal, propriedade rural, propriedade imóvel, tudo isso é patrimônio que é registrado em cartório. Marcos Vinícius, que eu saiba, em 2012, Caixa 2 não era crime. Por que ser condenado por algo que nem era crime? Não é Caixa 2, não, é crime eleitoral. O juiz criou, obviamente, essa condenação. A finalidade dessa condenação a gente sabe qual que é desmotivar a esquerda, mais uma vez, é desmobilizar a esquerda, principalmente por causa dos vazamentos. Pedro Luiz Neto, a família do Lula usa amigos como testa de ferro para esconder os bens. Pedro Luiz Neto. Pedro Luiz Neto. Vou te perguntar uma coisa, Pedro Luiz Neto. Aqui. Você teria coragem de colocar seu patrimônio em nome de amigos? Você teria coragem? Pedro Luiz Neto, pensa o seguinte, Pedro Luiz Neto, olha só. No Brasil, as pessoas matam por causa de um celular. Cara, a maior estupidez do mundo é acreditar que o Lula teria o maior patrimônio do mundo em nome de amigos. Cara, amor próprio, cara. Amor próprio. Vocês chegam a ter pronunciamentos tão patéticos que chega a ser ridículo. É preciso que você tenha amor próprio. A dica que eu dou para você é isso, amor próprio. Olha o nível da idiotice que vocês estão falando. Olha, ninguém entre nós teria coragem, de colocar patrimônio em nome de outra pessoa. Sabe como que as pessoas fazem quando elas roubam dinheiro público? Elas não colocam em nome de outras pessoas. Elas arrumam formas de lavar o dinheiro, Pedro Luiz Neto. Por exemplo, alguns partidos lavam dinheiro com jogos da loteria. É possível você ganhar na loteria fazendo todas as combinações. Então você pega vários bilhetes, e obviamente isso é um computador que faz, e joga todas as combinações possíveis. Então você gasta, um exemplo, tá? Você gasta R$1 milhão para ganhar 500 mil, mas a partir de que você ganhou 500 mil através da loteria, aquele dinheiro está livre.
Isso é possível, tá, Pedro Luiz Neto? Então tem pessoas que lavam dinheiro assim. Tem políticos que lavam dinheiro através de igrejas evangélicas. O cara vai lá, contrata um ator para levar uma mala de dinheiro público, doa para um pastor, por exemplo, Silas Malafaia é uma pessoa que está sendo acusada disso. Aí vamos imaginar que essa acusação seja verdadeira. Então Silas Malafaia pega aquele dinheiro como sendo doação e depois contrata um serviço de uma empresa desse político. Por exemplo, olha, o Silas Malafaia recebe uma doação de R$1 milhão, anônima. Ele pega essa doação, pega a parte dele e vai pegar e vai comprar, por exemplo, alguma coisa da empresa do político que fez a doação. Isso é uma forma maravilhosa de lavar dinheiro. Por que vocês acham que tem tanta igreja envolvida com política hoje? Aí pensa, olha, vamos pensar que seja verdade. O Silas Malafaia vai lá, recebe a doação de R$1 milhão e contrata uma consultoria de marketing de uma empresa daquele político doador e paga ali R$500 mil, ou seja, R$500 mil agora que estão lícitos, né? Lindos, maravilhosos. Ou seja, o cara tomou o dinheiro público, fez um malabarismo e consegue colocar em nome dele. Você acha mesmo que um político teria todo o trabalho de roubar o dinheiro público para colocar em nome de outra pessoa? Amor próprio, menino. Amor próprio. O que eu tô pedindo para vocês nesse momento não é que concordem comigo, é que tenham amor à própria reputação. Amor próprio, pensa com a própria cabeça, deixa de ser estúpido. Como que você vai acreditar que um político vai fazer uma coisa dessa? Um político todo malabarismo para roubar, para depois colocar em nome de outra pessoa, né? Deixa eu agradecer aqui. Gláucia Leal, muito obrigado, Gláucia. Superchat muito importante, crescimento dos canais. Quem puder ajudar também, obviamente, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E muito obrigado também. E aí o Pedro Luiz Neto fala, depois de hoje eu acredito que Lula é santo, vamos beatificá-lo. Então tá bom, agora tá resolvido. Obrigado, tá, Pedro? Que bom que agora você chegou à conclusão, né? E o Milozani fala, mais uma estupidez, Lula roubou 500 bilhões somente no BNDES, segundo Palocci. Se o Lula tivesse roubado 500 bilhões, Milozani, o Lula compraria um sheikado para ele. Se o Lula tivesse roubado 500 bilhões, o Lula teria arma nuclear para explodir Curitiba inteira. Deixa de ser trouxa, retardado. O fato do BNDES ter feito 500 bilhões em empréstimos significa, o imbecil, que várias pessoas durante o governo do PT fizeram empréstimos no BNDES e que esses empréstimos chegaram a 500 bilhões. E não que o Lula pegou esses 500 bilhões. Se o Lula tivesse pego 500 bilhões e não tivesse usado esses 500 bilhões para fazer uma guerra civil dentro do Brasil, o Lula seria um santo. Porque eu falo com vocês, se eu tivesse roubado 500 bilhões e tivesse sofrido a perseguição política que o Lula sofreu, eu teria comprado uma bomba nuclear e teria jogado essa merda dessa bomba lá na República de Curitiba. É lógico que isso é uma brincadeira, que dentro de Curitiba tem pessoas boas. Mas se o Lula tivesse recebido 500 bilhões, ele teria colocado muita gente para fazer propaganda e mostrar as falcatruas da Lava Jato. Deixa de ser bobo, menino. Quem tem 500 bilhões não vai preso, não. Quem tem 500 bilhões no Brasil, no mundo, quem tem 500 bilhões no mundo é Deus. Vira um Deus. Vira um Rockefeller, um Rothschild. Deixa de ser besta, rapaz. Se o Lula tivesse roubado 500 bilhões, a economia brasileira tinha quebrado na época do governo Lula. Como é que um cara rouba 500 bilhões do governo e o governo continua multiplicando o PIB, né? E o Rutmik fala, confessou, hein, Léo? Exatamente, Rutmik. Ó, te falar uma coisa. Aqui, se eu tivesse sendo perseguido pelo Sérgio Moro com 500 bilhões, olha, vou contar pra você, se eu tivesse 500 bilhões e tivesse sendo perseguido por um Sérgio Moro com 500 bilhões, eu mandava capturar o Sérgio Moro, comprava uma ilha, mandava capturar o Sérgio Moro, levava o Sérgio Moro para uma ilha e contratava uma pessoa para chicotear o Sérgio Moro até o último dia da vida dele, todo dia, meter a chicotada. 500 bilhões é dinheiro demais, gente. Você é bobo, menino. 500... Se o Lula tivesse 500 bilhões,
Nem o exército brasileiro prendia ele. Deixa de ser trouxa, rapaz. 500 bilhões. Olha, um cara que tem 500 bilhões, ele não é preso. Ele compra a polícia. Deixa de ser bobo, rapaz. Um cara que tem 500 bilhões, ele não é condenado pelo Moro, ele contrata o Sérgio Moro. Um cara que tem 500 bilhões, ele não é criticado pelos pastores, ele compra os pastores, ô estúpido. Um cara que tem 500 bilhões, ele não precisa desafiar o poder, ele é o poder. Deixa de ser otário, você não tem noção. Você não tem noção do que é 500 bilhões. Um cara com 500 bilhões, ele compra uma ilha pra ele, funda o país dele. Ô, retardado, idiota, 500 bilhões pra uma pessoa. Pra uma pessoa ter 500 bilhões. Você deve achar que o Lula roubou 500 bilhões numa mala, né? 500 bilhões. Se fossem em notas, ocuparia um navio. Ou... É muito imbecil. 500 bilhões. 500 bilhões. É grande parte da economia brasileira. É perigoso 500 bilhões. Daqui uns dias ser mais que o PIB do governo Bolsonaro. Tem piedade de você mesmo, cara. Se eu tivesse 500 bilhões e tivesse preso numa cela de Curitiba, se eu tivesse roubado 500 bilhões e tivesse preso numa cela de Curitiba, eu contratava o exército americano para me tirar da cela de Curitiba. Com 500 bilhões, aqui, 500 bilhões compra é muita coisa. 500 bilhões compra, nossa, você não tem noção. 500 bilhões, nem dos maiores traficantes do mundo conseguiram juntar isso. Muito obrigado, Maria de Lourdes Ogliari. Léo, vai ter entrevista amanhã? Vai ter entrevista. A Polícia Federal tentou catimbar e não conseguiu. Marlene Aquino, matou a pau, Léo, mas só mostra a cobra. Melhor que não mostre mais alguma. Obrigado, Marlene Aquino, pelo superchat. Pessoal, muito obrigado a vocês. Não, e o Luciano Costa, nem o Bill Gates, não é ninguém. 500 bilhões, gente. Quem acredita nessa história? Não, o negócio não é ter 500 bilhões. É ter 500 bilhões e tá preso. Né? Ter 500 bilhões e tá preso. E aí, ó, tem aqui, ó, Pedro Luiz Neto. 500 bilhões não é tanto dinheiro, tanto que o PT roubou em um tapa. Não, claro que não é tanto dinheiro. 500 bilhões não é tanto dinheiro. O PT roubou em um tapa. E o Lula foi condenado por um triplex de 1 milhão. Para você ter uma ideia, 500 bilhões compra o Guarujá inteiro. O Lula foi condenado por um triplex. Stalin Lula da Silva, com 500 bilhões eu iria comprar um triplex. Né? É mais ou menos assim mesmo. Com 500 bilhões o cara vai ser preso por causa de um triplex. Gente, eu vou dar uma ideia para vocês do que é 500 bilhões e o cara ser preso por um triplex. Né? Imaginem vocês a seguinte coisa. Vamos pensar aqui no Brasil, uma pessoa que é famosa. Vamos pensar no Abílio Diniz. Quem não conhece o Abílio Diniz, é um dos maiores empresários da história do Brasil. Né? Vamos pensar o dono da Ambev, né? Que é o cara que está financiando aí as privatizações. Aí o dono da Ambev é condenado por ter roubado R$5. Mas peraí, o cara roubou R$5. Criaram uma história que o cara roubou R$5. Não, mas o cara é dono da Ambev e roubou R$5. Né? Não, vamos pensar no famosão. O Bill Gates é preso nos Estados Unidos e condenado a 12 anos por ter roubado $5. Como assim? Não é... Falar que o Lula foi preso por um triplex tendo 500 bilhões é a mesma coisa de dizer que o Bill Gates foi preso e condenado a 12 anos por ter roubado $5. Cara, tem um pouquinho de piedade. Só um pouquinho de amor próprio. Só um pouquinho de amor próprio. Para de falar. Ó, e o NZX347... Se o Lula tivesse 500 bilhões, ele teria comprado o Palocci. Se o Lula tivesse 500 bilhões, o neto dele não tinha morrido por não ter tido condições de pagar um hospital como o Albert Einstein ou o Sírio-Libanês. O irmão dele não teria feito tratamento no SUS, obviamente. E ele não estaria sendo criticado por ter um sítio e ter um triplex. Né? Obviamente aí o Lula
poderia ter comprado um sítio, comprado um triplex, e eles não teriam criado uma história de propriedade do triplex, porque o Lula estava fazendo um consórcio do triplex. É muita loucura. É muita loucura. Mas é possível. É possível, sim. Ai, Pedro Luiz Neto. O neto do Lula morreu porque ele próprio proibiu as vacinas no SUS quando era presidente. Bom. E o RDB Palpites, Léo, não vou fazer perguntas hoje porque estou cheio de tantas idiotices desses eleitores do Bolsonaro. José Alberto, Léo, qual é o interesse da direita em barrar o projeto contra abuso de autoridade? Abusar da autoridade, né? Qual que é o interesse de uma pessoa acabar com a lei que criminaliza e manda pra cadeia os estupradores? O interesse dessa pessoa é estuprar. Lógico. Qual é o interesse de uma pessoa tornar homicídio uma coisa que não é crime? Obviamente, o interesse dessa pessoa é matar. Né? Se você tem um interesse de permitir o abuso da autoridade, né? Se você não quer que o abuso da autoridade se torne crime, o que você quer é abusar. Por que essas pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque elas controlam as autoridades. Elas querem que as autoridades possam abusar dos outros porque elas têm dinheiro para controlar as autoridades, né? São provavelmente os bancos que compram as palestras do Dallagnol, compram palestras do Sérgio Moro. José Uchoa, condenar que roubou 500 bi por um triplex é atestado de incompetência investigativa. Só Minion para crer nisso. Realmente, o que a gente tem no Brasil hoje é uma Polícia Federal completamente incompetente, né? Porque para condenar o Lula pelo caso do triplex, o próprio Ministério Público falou que não acreditava nas provas. Não, mas aí condenaram por causa do triplex, porque os 500 bilhões... Mais interessante é como o Lula guardou os 500 bilhões a ponto da Polícia Federal não ter tido acesso, né? Mas enfim... Pedro Luiz Neto, você tem algum vídeo de uma palestra do Lula, tá? E mais uma estupidez sua, Pedro Luiz Neto, que é uma estupidez exatamente porque você é uma pessoa polarizada e fechada somente nos canais que te interessam. Todas as vezes que contestavam uma palestra do Lula, ele colocava a palestra do Lula no Facebook. E aí eu te indico, tem sim, vai no Instituto Lula e você vai ver todas as palestras que foram contestadas. Então, eles colocavam com sátira ainda, olha, segundo o Ministério Público Federal, essa palestra não aconteceu, e botavam a palestra no ar. Então, cara, tem muita coisa que você faz porque você foi programado para ser idiota. Você foi programado para ser besta. E Bruno Carvalho, quanta falácia do espantalho. Olha, ele gosta de usar os termos dos refutadores. Que bonitinho, Bruno Carvalho. Falácia do espantalho. Ad hominem. Você gosta também da escola austríaca, não gosta, Bruno Carvalho? Fala a verdade. Você gosta da escola austríaca. Você se formou nas técnicas de debate do Olavo de Carvalho. Caça vergonha na cara, menino. Nessa hora, tá na hora da live acabar. Deixa eu colocar aquele vídeo de despedida anti-net aqui e eu volto para despedir de vocês. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior,
se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET, que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Eu queria pedir para vocês estudem muito e incentivem as crianças para que estudem muito, para que quando crescerem elas não se tornem Ruth Mix, Tony Conceição ou então esse Pedro que surgiu aí de uma hora para outra. Quem puder ajudar meu trabalho, vocês podem fazer depósitos nas contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado, eu volto amanhã às 5 da tarde com o Léo Stoppa ao vivo. E se a entrevista do Lula já estiver pronta às 5 da tarde, obviamente o Léo vai querer colocar a entrevista do Lula, porque ele está ansioso, ele quer colocar o mais rápido possível. Então vamos ver o que acontece. Provavelmente às 5 da tarde, mas se a entrevista do Lula estiver pronta, eu vou estar assistindo com vocês a entrevista do ex-presidente Lula para TV 247. Muito obrigado e até